Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para resolvermos juntos alguns exercícios da sua apostila de introdução aí aos cones. Vamos juntos? Acompanhe comigo lá na sua apostila número 2, na matemática 3, módulos 9 e 10. Confira a página lá no sumário, ok? Vamos lá, ó. Eu separei aqui já o primeiro exercício para a gente resolver juntos. No final desta aula, desse vídeo, perdão, eu vou mostrar para você de onde vem a fórmula da área lateral do cone, tá bom? Aguarda aí mais um pouquinho que a gente já vai ver juntos. Vamos lá. O exercício número 1 diz o seguinte: o raio da base e a altura de um cone circular reto medem, respectivamente, 8 e 15 centímetros. Calcule desse cone a área lateral, a área total e o volume. Vamos lá. Primeira coisa, vamos aprender a desenhar? Turma, para a gente fazer o esboço de um cone, você faz o seguinte: desenhe rapidex aí um círculo ou alguma coisa que lembre um círculo. Na verdade, você não desenha assim um círculo muito em pé, né? Vamos dizer assim. Desenha um círculo meio amassado, ó. Uma figura aí circular, meio amassadinha, meio elipsoide, sei lá. Pronto. Desenha um ponto fora dela. Como o cone é reto, esse ponto tem que coincidir mais ou menos, ó, tem que ficar mais ou menos alinhado com o centro da sua base. Aí você faz uma ligação dessa borda aqui até ali em cima e uma outra ligação dessa aqui de cima, né, até a outra borda mais ou menos. Aí faz um desenho, dá uma melhoradinha, usa aí o seu lápis criatividade, usa uma marca-texto, faz aqueles lettering que vocês gostam de fazer. Capricha aí na criatividade, tá? Muito bem. Aí a gente, sei lá, dá uma pintadinha mais ou menos assim, ó, só para parecer que tá em 3D, tá? Alô, meus queridos alunos desenhistas de Instagram. Pode fazer o desenho aí de umas figuras geométricas e me marcar lá para compartilhar com os meus seguidores, tá? Meus aluninhos bonzinhos que estão estudando na quarentena. Vamos inserir então os valores aqui, ó. Dados do problema. Primeiro, o raio da base e a altura medem 8 e 15. O raio da base, a distância do centro da base até o canto, vale 15. Vale 8, perdão. O raio da base veio primeiro, é 8. A altura vem na sequência, é 15. Então, essa altura aqui vale 15. Ó, repara que um esboço mais ou menos, meio até mal feito, assim, sei lá. Como o meu aqui, já é suficiente para você resolver, ó. Bota um 90 graus aqui, que a altura é sempre reta, né? Calcule desse cone, letra A área lateral. Então, vamos lá. Para a gente poder calcular a letra a área lateral, aí você vai ter que se lembrar do porquinho caipira americano. A área lateral de um cone é dada por PIRG. Lembra? É o pi na porta da balada. O pi, RG. É isso aí, sem RG a gente não entra. Enfim, para calcular então a área lateral, o raio da base a gente sabe, vale 8. Nosso problema agora, então, é calcular a geratriz. A geratriz é a linha que vai do vértice do cone, que está aqui em cima, até a base lá embaixo. E isso aqui é o que nós precisamos de calcular. Acho que você já deve fazer uma ideia aí se você estudou um pouquinho de pirâmide. Você já devia estar mais ou menos acostumado ou acostumada a enxergar o que nós vimos aqui, ó. Aí, quase, hein? Aí, pronto. Essa aqui é a geratriz. E para encontrar a geratriz, basta a gente olhar para esse triângulo aqui do meio, ó, e reparar que se trata de um triângulo retângulo. Manda ver, vocês sabem quem é aqui, né? No Pitágoras. Vamos jogar um teorema de Pitágoras aqui. Vamos usar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo. E a gente vai ficar assim, ó. Cada um no seu quadrado começa pelo maior lado, que é a geratriz. Geratriz ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vou pedir ajuda para os universitários neste momento. Aqui, já estão aqui os universitários. Você vai ser um futuro em nome daquilo que você acredita. E vamos juntos, ó. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225. Então, já anota aqui, 225. Mais 8 ao quadrado, esse daqui não precisa de calculadora, né? 64. Muito bem, então a geratriz ao quadrado vai dar
225 mais 64, tá. 289. Se a gente teve sorte, tem raiz quadrada inteira, hein? Deixa eu tirar daqui para não me atrapalhar. Sai! Sai! Pronto, saiu. Muito bem, então deu 289, então a geratriz é a raiz quadrada disso, a raiz quadrada de 289, que, para nossa doce alegria, para nossa grande surpresa, dá 17 centímetros. Prontinho. Então, a área lateral é o PIRG, o raio vale 8, a geratriz é 17, 17 vezes 8 dá 136. Então, a área lateral é 136 pis centímetros quadrados. Lembra? Notação de área sempre centímetro quadrado. Ô, turma, gostaria de relembrar aqui mais um detalhe. 2 detalhes, na verdade. O primeiro deles é o seguinte. As anotações que eu estou fazendo aqui, eu vou salvar em PDF lá no Google Drive. Você pode acessar no site que está indicado no texto de orientação de estudos lá no portal, onde você acessou essa aula. Segunda coisa que eu queria te chamar a atenção é: ai, professor, não tem que usar o π valendo 3,14? Se ninguém pediu, não precisa de resolver. Quando você faz um exercício que dá raiz de 2, você deixa escrito raiz de 2. Você não troca ela por 1,40 e alguma coisa, não é? Deixa o π ali, a menos que esteja escrito use π valendo então, dado π igual a tanto, né? E aí tudo bem, aí tem que usar. Vamos lá então, ó, seguindo. Letra B de bola. Calcule agora, ele pede, ó, eu desci a tela, não adiantou nada. Calcule a área total. Ô, gente, para calcular a área total é fácil. Calcular na letra B a área total é calcular a área da base mais a área lateral. A área lateral nós acabamos de calcular. A área lateral, já vou até anotar aqui o valor. A área lateral é 136 πs. Beleza? Mais a área da base. Turma, a base desse cone é um círculo de raio 8. Então, a área dessa base vai ser π vezes raio ao quadrado, o raio vale 8. Então, a área total vai dar 64 πs mais 136 πs, totalizando 200 πs centímetros quadrados. Beleza? Por fim, o exercício ainda pede o volume. Para calcular o volume é sossegado, turma. Para calcular o volume é só você se lembrar que o cone é uma figura que afina na ponta. Tudo que afina na ponta, como cones e pirâmides, calcula-se o volume por 1/3 da área da base vezes a altura do cone. 1/3 vezes a área da base é π raio ao quadrado. O raio da base é 8, então é π8 ao quadrado, vezes a altura do prisma vale 15. Do cone, perdão, vale 15. Então, bota o 15 aqui. Agora é só fazer a continha, ó. Vai dar 1/3 vezes o π, vezes 8 ao quadrado é 64 vezes. Na verdade, né, gente, a gente já pode aqui, ó, não vou nem escrever mais esse 1/3, vou até apagar. Porque dá para dividir 15 por 3. 15 por 3 dá 5. Então, o volume todo vai ser 64 vezes 5, que é 320 πs centímetros cúbicos. Lembrando que ninguém perguntou agora, mas é a mesma coisa que 320 πs ml, se alguém perguntasse. Lembra? Conversão de centímetro cúbico para ml é sempre igual. Ok? Então fica aí, ó. Deixa eu fechar um pouquinho o zoom aqui para você ver as 3 resoluções dos 3 itens e poder printar e ver com calma daqui a pouquinho. Se bem que esse vídeo aqui você não precisa de printar, né? É só pausar o vídeo e você consegue ver. Enfim, vamos seguindo. Espero que você tenha compreendido esse daqui. Era um exercício bem simples para a gente se ambientar. Número 2.
Calcule o volume e a área da superfície de um cone equilátero de altura 5 raízes de 3. Então vamos lá. Ó, estamos falando de um cone, mas não é qualquer um, é um cone equilátero. Então você tem que lembrar que a gente começa desenhando aqui uma elipse, né? Uma forma meio curva aqui. Vamos ver aí, melhorei um pouquinho. Subiu, desceu, pronto. Então tá aqui mais ou menos desenhado aqui o nosso cone, ó. Bonitinho. Pode pôr mais um desenho aqui, ó. Se preferir, pronto. Acho que já é suficiente. Tá. Agora, ele está falando que isso daí é um cone equilátero. O que é que o cone equilátero tem de especial? Quando você corta ele ao meio, a figura que você vai ver aqui, ó, é um triângulo equilátero. Então, esse triângulo obtido do corte, que contém aí o eixo do cone, é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Tá, e daí? Bom, a informação que ele deu foi que a altura é 5 raízes de 3. Então, daqui até aqui é 5 raízes de 3. Se você conhece alguns atalhos, você já vai conseguir descobrir as outras medidas instantaneamente. Agora, se você não conhece, existem maneiras diferentes de você resolver esse exercício. A primeira delas é, como o triângulo é equilátero, se aqui vale R, aqui vale R e o ladão vale 2R. 2R's para lá, 2R's para cá. Então, aqui você já pode pegar esse triangulinho aqui, jogar um Pitágoras nele e descobrir quem que é esse raio, consequentemente descobrir depois quem é a geratriz. Uma outra maneira é você lembrar disso daqui, ó. Quando se tem um triângulo equilátero, tem lado, desceu a altura, pegou o lado e dividiu ao meio. A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Como a altura vale 5 raiz de 3, você já consegue descobrir esse lado direto, bem mais rápido do que fazendo Pitágoras. Então, aqui uma outra resolução, vou anotar aqui, é você pensar que a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. E daqui você descobre quanto que vale esse lado. Você ainda poderia usar mais uma estratégia, que era pensar assim, ó, se você não quiser usar isso. Gente, se isso aqui é um triângulo equilátero, então você deve se lembrar que aqui no canto tem um ângulo de 60 graus. Então é só usar seno, cosseno, tangente de 60, relacionando os lados desse triangulinho, né? Do triangulinho aqui do canto, retângulo, do meio triângulo equilátero, com o valor da altura que nós conhecemos e você consegue descobrir todos os outros. Bom, de todos esses daqui, eu acho que eu vou fazer o Pitágoras porque eu estou com vontade de fazer Pitágoras hoje. Vamos fazer Pitágoras, ó. Usando o teorema de Pitágoras aqui, ó, tente fazer de alguma das outras maneiras e ver se vai bater o resultado. Pitágoras vai dizer assim, ó, cada um no seu quadrado começa pelo maior lado, que é o dobro do raio. É igual a raio ao quadrado mais 5 raízes de 3 ao quadrado, que é o valor da altura. 5 raízes de 3 ao quadrado, beleza. O quadrado de 2r quadrado é 4r quadrado. 4r quadrado é igual a 1r quadrado mais 5 ao quadrado é 25 vezes raiz de 3 ao quadrado, corta, dá 3. Então, pulando para cá, eu vou ficar com 4r quadrado menos r quadrado é igual a 25 vezes 3. Eu não vou nem mexer, vou deixar assim, ó. 4 raios menos 1 raio vão dar 3 raios ao quadrado. É igual a 25 vezes 3, multiplicando por 3 dos dois lados, simplifica. R é igual a mais ou menos raiz de 25, mais ou menos raiz de 25. Então, o valor da R é 5, pois ele é positivo, né? Não vou nem botar o menos aqui, ó. 5 centímetros. Ora, se o raio aqui então deu 5 centímetros, é porque a geratriz, que é o dobro do raio, vai dar 10 centímetros. Isso é suficiente para a gente resolver o que o exercício pediu. O exercício, em primeiro lugar, pediu volume.
O volume de qualquer figura que afina na ponta, como pirâmides e cones, sempre é 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, vai dar 1/3 vezes. A área da base é um círculo de raio 5. Π vezes raio ao quadrado, com 5 lá, que é o valor do raio. Vezes a altura, que vale 5 raízes de 3. Então, o volume desse cone vai dar um resultado meio estranho, mas paciência. 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 5 dá 125, vezes raiz de 3 é raiz de 3, tudo isso vezes π, tudo isso dividido por 3, porque o 125 não simplifica com 3. Centímetros cúbicos. Pronto, deixa assim, não mexe mais. Tá bom? Eu mudei a ordem aqui das multiplicações, mas eu podia ter posto também o π na frente e tal, mas acho que do outro jeito vai ficar mais bonitinho a resposta. Agora, ele também pediu a área total. Bom, a área total de um cone é π raio ao quadrado, que é a área da base, mais o pirg, que é a área lateral. Então, a área total vai dar π vezes 5 ao quadrado, mais π vezes o raio, que é 5, vezes a giratriz, que é 10. Então, a área total vai dar 25 πs, mais 5 vezes 10, 50 πs, o que dá um total de 75 πs centímetros quadrados. Beleza? Ô, turma, repetindo, faça a tarefa desse módulo dos os 5, o 6, o 8, o 9 e o 10. Com isso que nós vimos aqui, acredito que seja suficiente para você resolver esses exercícios que eu mencionei agora. Beleza? Se você tiver a paciência de aguardar mais um pouquinho, nós vamos ver juntos agora de onde vem esse tal desse pirg. Bora lá? Veja comigo. Lá no início dessa página, ó. Como é que a gente faz para determinar a área lateral do cone? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa de anotar os valores do cone. Então, já vou deixar aqui, ó. Vou deixar demarcado dentro desse cone, aqui a bolinha lá da base. Vamos supor que a gente saiba quem é o raio e quem é a geratriz, tá? Vou até marcar a geratriz aqui, ó, de verde, como eu tenho usado nos exercícios, para você se localizar. E o raio eu vou deixar de vermelho, acho que também marquei dessa maneira lá nos slides. Vou manter aqui o raio de vermelho, ó. Muito bem, a gente quer calcular a área lateral, então a gente quer calcular a área do chapeuzinho de festa aqui. Para isso, você tinha que se lembrar que, atenção, a área desse pedacinho corresponde ao pedaço de uma área de círculo. Então, se a gente trouxesse, ó, eu fiz aqui mais ou menos um desenho, ó, do círculo total. Veja só. Então, a área que nós estamos buscando é um pedaço da área desse círculo todo. A área do círculo todo continua sendo π raio ao quadrado. Só que o raio desse círculo grandão não é o mesmo raio da base. Quem gira para formar esse círculo grandão é essa distância daqui até aqui, que corresponde à geratriz do cone. Beleza? Então, ó, a área lateral, deixa eu anotar aqui embaixo. A área lateral é igual à área de um setor do círculo de raio G. Então, o círculo todo teria π raio ao quadrado. Só que o raio dele vale G, então seria πg quadrado. Só que eu não estou interessado na área toda, estou me interessando ali por aquela área pequenininha, né? A área destacada ali. Muito bem, o que que eu vou usar para mensurar o tamanho dessa área? Porque se ela for como se fosse uma fatia de pizza, ó. Se a fatia de pizza for pequena, então a área é pequena. Se a fatia for meia pizza, então a área é meia pizza, e assim por diante. Bom, a única maneira que eu tenho de dizer o tamanho disso é comparar essa borda com essa borda. Você deve se lembrar no slide que eu te mostrei que se você vier e fizer um piquezinho aqui, você desmancha essa parte para lá, essa parte desenrola para lá.
E essa borda vai ser o comprimento da borda da base. Então, ó, essa borda aqui, a borda do setor é igual à borda da base. Ô, turma, é bem feito. Se tiver matemático me assistindo, professor de matemática, eles vão ficar super puto que eu tô... Opa, falei coisa errada. Que eu tô chamando isso de borda. O nome certo é arco ou comprimento da circunferência, mas tô usando borda que eu acho que fica fácil de entender também. Ô, turma, a borda do setor é a borda da base. O comprimento da circunferência da base é 2 π-raios. Lembra, a gente usou isso para calcular a área lateral do cilindro. O comprimento de uma circunferência é 2 π-raios. Muito bem. Só que esse comprimento é uma fração do comprimento total dessa circunferência gigantesca. Ó, se a gente pegar essa circunferência grandona, o comprimento dela, o comprimento da circunferência grandona, que eu estou tentando pintar de verde, tá dificílimo aqui, ó. Por que que ele não quer deixar eu pintar de verde? Não me lo sei. Só hasta um momento. Ah, agora foi. Pronto, olha lá. O comprimento, a borda inteira, essa borda inteira, seria correspondente a 2 π-raio dessa circunferência grande, 2 πg. Muito bem, para a gente calcular a área desse setor, então, o que a gente vai fazer é uma regra de 3. Veja só, fazendo uma regra de 3 aqui, ó. A área do πg quadrado é a área dessa circunferência verde inteira, que é uma circunferência de borda 2 πg. Assim como a área que eu estou procurando, a área do setor, corresponde ao comprimento do setor, que corresponde, por sua vez, à borda da base, 2 πr. Muito bem. Ó, esse 2 já vai com esse 2 vai com esse 2, né? Esse 2 com 2 e o π com π. Multiplicando o cruzado, a gente fica com A vezes G é igual a π vezes G quadrado vezes R. G de um lado, G do outro simplifica e a área do setor, a área, portanto, é, em ordem alfabética, π RG, como a gente queria demonstrar. Uma outra maneira é você dizer assim, ó, uma outra maneira de chegar nesse resultado é você pensar assim: a área do setor é um pedaço da área total da bola verde. Ela é uma fração da área total da bola verde. A área total da bola verde é π raio dela ao quadrado. Mas quem que determina o tamanho dessa fração? É a bordinha. A bordinha do pedacinho é 2 πr, que é a mesma borda da base do cone, dividido pela borda da bola toda verde, que é 2 πg. Muito bem. Simplificando 2 com 2, o π com π e o g com g, a gente chega mais uma vez em πRG. O nosso querido PIRG, o nosso querido momento de vergonha alheia deste professor que vos fala, beleza? Ô, turma, não se esqueça agora de resolver os exercícios que eu indiquei, 5, 6, 8, 9 e 10, lá dos módulos 9 e 8 da apostila 2, tá bom? Bons estudos e até semana que vem. Tchau!